Amém, irmãos? Diz assim, Mateus capítulo 17, a partir do versículo de número 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, não por acaso Jesus era conhecido como mestre, como rabi, aquele que ensina com autoridade. Porque existiam 2 expressões para mestre: aquele que ensinava porque tinha conhecimento, então era um professor, e aqueles que ensinavam porque além do conhecimento tinha poder, autoridade. De maneira, irmãos, que Jesus, tendo conhecimento e poder, Jesus não perdia a oportunidade de ensinar os seus alunos, os seus discípulos, sabendo ele que não apenas os seus discípulos daquele momento, mas todos os seus discípulos, inclusive nós, aprenderíamos com os seus exemplos e com as suas ações. E é interessante, irmãos, que o texto que nós lemos fala de um momento em que Jesus, por uma atitude, por uma ação, permite e dá muitos ensinamentos aos seus discípulos e também à igreja dos nossos dias. Porque Jesus mostra o modo de Deus agir. Como que Deus é poderoso e habilidoso para agir em qualquer circunstância, suprindo a necessidade, mostrando que Ele é o Deus que governa céus e terra, mostrando que não há limites para Deus. E Deus quer que a gente entenda que realmente, irmãos, não há limites para Deus. E que nas ocasiões que nós podemos julgar mais comuns da vida, são cenários muito apropriados para Deus manifestar o seu poder. As ocasiões que nós normalmente experimentamos quase como que uma rotina, é um cenário ideal, adequado, propício para Deus manifestar o seu poder. O milagre de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, não acontece, irmãos, apenas e tão somente em um culto específico voltado a buscar milagres, bênçãos. Nós precisamos entender e aprender que nas ocasiões mais comuns da nossa vida, Deus pode realizar coisas extraordinárias. E Ele quer que a gente viva estas coisas extraordinárias. E esse texto mostra isso. Porque Jesus chega em Cafarnaum, juntamente com os seus discípulos. E o texto diz que quando eles ali chegam, vem alguém e interroga a Pedro acerca do imposto anual recolhido especificamente para o templo de Jerusalém. Todo judeu acima de 20 anos de idade precisava anualmente recolher ou pagar este tributo que era direcionado à manutenção do templo, tudo aquilo que
eles tinham necessidade, também era com este dinheiro, era com este recurso que o templo supria então estas necessidades. Então, não apenas em Jerusalém, mas em todos os lugares onde existissem judeus acima de 20 anos, pelo menos uma vez por ano, ele deveria pagar tributos ao templo. Esse tributo era equivalente a 2 dias de serviço. E então o texto diz que eles chegando, vem alguém e interroga a Pedro dizendo: o vosso mestre paga tributos? E Pedro diz: sim, ele paga. Algo comum, cotidiano, uma conversa de bastidor. Só que a Bíblia conta, irmãos, que quando Pedro entra na casa, Jesus, sendo ele onisciente, conhecedor de todas as coisas, sabia já o que havia sido ou acontecido com Pedro. E antes que Pedro dissesse qualquer coisa, Jesus se antecipa e faz uma pergunta a Pedro, dizendo: Pedro, os que cobram impostos, os reis que recolhem tributos, recolhem dos seus filhos ou recolhem dos estranhos? E Pedro então responde: dos estranhos. Então Jesus diz: logo então, os filhos estão isentos de pagar tributos ao rei. Mas aí Jesus diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, pesca um peixe, e o peixe que você pescar, abre a boca deste peixe, e lá terá uma moeda, e então você pagará o tributo por mim e por ti. O que Jesus estava ensinando? O tributo era para o templo, era para a casa de Deus. Quem era Jesus? O filho do dono do templo. Logo ele diz: olha, eu não tenho a obrigação de pagar impostos para o meu próprio pai e para a casa que me pertence. Se o meu pai é rei, eu sou o príncipe, e o príncipe não deve pagar tributos ao rei. Mas aí Jesus aproveita a oportunidade para ensinar. E ele diz então: mas para que não os escandalizemos, nós vamos pagar os tributos. Naturalmente que Jesus não tinha salário, Pedro não tinha salário, o dinheiro tinha que vir de algum lugar, e então Jesus diz a Pedro: vai pescar, que era a profissão de Pedro. Só que o peixe que você pegar, trará em sua boca uma moeda, equivalente a 2 dias de trabalho, e então você paga o tributo, por mim e também por ti. Irmãos, esse texto tem para nós muitas lições importantes. A primeira delas, que nós vamos destacar, é que Deus age por meios improváveis. O texto diz, irmãos, que Pedro vai ao rio, ao mar, e quem já chegou à beira do mar sabe a dimensão quase que infinita de um mar. A probabilidade de um peixe chegar ali com uma moeda na boca, e naturalmente que Deus não iria gerar uma moeda na boca do peixe para inflacionar a economia da época. Alguma coisa aconteceu que aquela moeda caiu no rio e o peixe foi lá e engoliu a moeda, o que é totalmente possível, já que peixe engole até profeta, quanto mais moeda. E de repente, irmãos, o peixe puxa o anzol, cai na rede,
Eu não sei se Pedro lançou uma tarrafa, eu não sei o que ele usou. O texto diz que foi um anzol, foi um espinhel. O que foi? Foi um anzol, foi um mulinete, foi uma carretilha, os irmãos que pescam. O fato é que ali tinha um anzol. Qual é a probabilidade, qual é a possibilidade de um peixe contendo uma moeda engolir a isca daquele anzol? Afinal de contas, se havia uma moeda na boca do peixe, então provavelmente aquele peixe nem com fome estava. Mas, irmãos, o que eu quero deixar evidente é a impossibilidade que para Deus simplesmente não existe. Impossibilidade, irmãos, é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário. Nós é que somos limitados. Acontece, irmãos, que muitas vezes quando nós oramos a Deus e apresentamos causas diante do Senhor, nós costumamos crer baseado na possibilidade daquela resposta acontecer. Então a gente ora, se a gente julga que é possível que aquilo se resolva, então logo dizemos, eu creio de todo o meu coração. Mas quando você ora, e a situação, irmãos, aos olhos humanos, é improvável, a dificuldade de crer já é um pouco maior. E talvez quando a situação realmente é extrema, muitas pessoas sequer têm coragem de orar por aquilo. Eu já ouvi pessoas dizer assim, isso é praticamente uma sentença de morte. Eu acho que isso realmente não tem solução. E quantas vezes esse entendimento entra no nosso coração, quando nós começamos a colocar diante de Deus as nossas impossibilidades. Porque se nós nos relacionamos com o Deus dos impossíveis, não deveria, irmãos, existir dúvidas nas nossas orações e nas nossas palavras diante de Deus. Não poderia existir a dúvida. Mas esses dias eu fui fazer uma visita ali na UOPECAM, na ala de oncologia, e vendo ali, irmãos, pessoas esperando a morte, talvez com alguns dias de vida, talvez com algumas horas. E você entra num departamento desse e parece que a gente se sente tão pequeno. E eu andando por aqueles corredores, eu fiquei pensando assim, seria assim tão extraordinário se a gente pudesse ir em cada um desses quartos, impondo as mãos, e essas pessoas sendo curadas instantaneamente. Só que de repente, ao mesmo tempo que a gente pensa, seria maravilhoso, extraordinário, imagine o rebuliço dentro de uma ala de hospital, onde o crente vai passando, orando, impondo as mãos, e as pessoas começam a dar glória a Deus, sendo curadas instantaneamente, ao mesmo tempo que essa esperança enche o nosso coração, parece que a dúvida entra e fala, mas essas pessoas estão aqui para morrer. Porque quando o diagnóstico, irmãos, é de uma gripe, ou de uma dor de garganta, a gente diz assim, vamos tomar um antibiótico, vamos melhorar a nossa imunidade com uma bateria de vitamina C, e daqui um pouco a gente está curado. E talvez por causa de uma dor de garganta, por uma simples infecção no ouvido, a gente nem ora, porque a gente já sabe que tem remédio. Só que muitas vezes quando o diagnóstico é de uma enfermidade mortal, letal, também muitas vezes a gente não ora, porque aí a gente acha que não vai acontecer o milagre. Porque nós, irmãos, temos muitas vezes a dificuldade de entender que Deus pode fazer as coisas a partir do nada. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para chamar à existência
as coisas que não existem. Deus é poderoso para fazer com que a mulher estéril seja uma feliz mãe de filhos. Mas a esterilidade, o ventre que não pode gerar, humanamente falando, para a medicina, para a ciência, é praticamente uma causa perdida. Então, irmãos, quando nós entendemos e encontramos matéria-prima para o milagre acontecer, é mais fácil. Só que aí eu não consigo nem chamar isso de mais fácil de crer, porque aí, se você tem matéria-prima, já não é mais fé, porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que você não vê. Então, se a gente tem que ter matéria-prima para o milagre acontecer, logo nós não temos fé. Só que aí vem o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus e diz, pois é, só que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago diz, não pense o homem que duvida que vai receber alguma coisa de Deus. Porque ele é como as ondas do mar, que são impelidas e jogadas de um lado para o outro com o vento. Então, irmãos, nesse relacionamento que nós temos que desenvolver pela fé, primeiramente nós precisamos, irmãos, ter uma visão correta sobre Deus. Sobre a pessoa gloriosa, bendita e poderosa de Jesus. Eu tenho entendido, irmãos, que uma das tarefas que nós temos hoje, nos nossos dias como igreja, é voltar os nossos olhos para conhecer quem é Jesus. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que muitas pessoas não conhecem de verdade quem é Jesus. Muitos estamos vivendo como viveram os discípulos, que quando Jesus ficou em pé no barco e mandou com que o mar se aquietasse, o vento cessasse, eles convivendo com Jesus, caminhando com Jesus, conversando com Jesus, espantados olharam e disseram, mas quem é este? E olha que eles eram companheiros de Jesus, mas diante da manifestação do poder de Deus, eles olharam para Jesus e disseram, quem é este? Então, irmãos, nós precisamos olhar com atenção para os evangelhos, para as histórias que falam sobre Jesus, as profecias que nos indicavam a chegada do Messias, olhar para a grandeza do poder de Deus, a manifestação deste poder em Jesus Cristo, para realmente conhecer Jesus, para que realmente nós possamos então viver tudo aquilo que Jesus tem para nós. Porque, irmãos, imagine, Pedro era um pescador profissional. A gente não tem como afirmar que Pedro, em toda a sua carreira de pescador, nunca pescou um peixe com uma moeda na boca. Mas eu acredito que não. Então, de repente, Pedro poderia dizer assim, Jesus, tudo bem. Um dia o Senhor falou para me lançar a rede ao mar, e eu disse para o Senhor que nós já tínhamos pescado a noite inteira, não tinha pegado nada, mas o Senhor estava mandando, nós lançamos a rede e tivemos uma pesca maravilhosa. Ok. Mas agora o Senhor está mandando eu ir no mar, tirar de lá um peixe, contendo uma moeda na boca. Olha, Jesus, pelo que eu conheço de peixe, pelo que eu conheço da dieta dos peixes, a moeda era uma moeda de prata. Qual é a chance de um peixe se interessar por uma moeda de prata? Biologicamente falando, irmãos, chance zero. Só que, em que momento aquele peixe engoliu aquela moeda? Será que engoliu naquela hora em que perguntaram para Pedro, o teu mestre paga imposto? E aí Deus comunica com o peixe lá no mar e diz assim, olha, engole a moeda porque lá vem o anzol. Ou aquele peixe já estava andando dentro daquele mar há dias com aquela moeda na boca. Ninguém sabe.
Eu só sei, irmãos, que foi uma ordem de Deus para aquele peixe engolir aquela moeda. E enquanto a conversa acontecia entre Pedro e os seus inquisitores, e entre Jesus e Pedro, tinha alguma coisa acontecendo lá dentro do mar. E o que estava acontecendo lá era Deus mandando um peixe engolir uma moeda, porque Pedro, que era um profissional da pesca, vinha pescar e tinha que ter dinheiro na boca do peixe. Irmãos, qual é a chance disso acontecer? É a mesma coisa quando você olha para a sua família, para o seu casamento, para a salvação dos seus filhos, para a salvação da sua família. É a mesma coisa quando você olha para a salvação dos seus amigos, e você julga que tudo isso, irmãos, é improvável. Só que aí quando você entende que quem faz a obra é o mesmo que conversa com o peixe, que quem faz a obra é o mesmo que diz, vai pescar porque tem peixe com moeda na boca. É o mesmo que conversa com o vento, conversa com o mar. É o mesmo que realizou grandes e extraordinárias obras. É este Deus que age na vida do crente, na família do crente, na sociedade onde o crente está. Quando você entende que a obra é de Deus, o agir é de Deus, o poder é de Deus, a vontade é de Deus, e quando Deus age ninguém impede, é que você começa a entender que a sua família pode se converter, que a sua casa pode ser de Deus, que os seus filhos podem se converter, que não há nada impossível para Deus. E Deus não precisa de matéria-prima, porque Deus faz as coisas acontecerem, irmãos, quando nós não temos condições nem de crer. Porque eu fico pensando, irmãos, Pedro, com a rede, com o anzol, não sei como é que era o que ele estava usando. E ele pensando assim, meu Deus, será que quando eu pegar um peixe, eu olho na boca do peixe? E se eu olhar na boca desse peixe e não tiver moeda? Porque, irmãos, a dúvida faz parte do ser humano. É mais ou menos quando a gente pensa assim, e se eu orar, repreendendo um demônio que está agindo na vida de uma pessoa, e esse demônio não sair? Então é melhor não orar. E se eu impor as mãos sobre o enfermo, repreender a enfermidade e dizer para ele, em nome de Jesus, você está curado, e no outro dia ele continua doente? Então é melhor não fazer esse tipo de declaração. E aí, irmãos, muitas vezes a gente usa uns artifícios, a gente usa umas ferramentinhas para esconder a nossa incredulidade. E eu penso que uma das ferramentas que a gente usa, e muitas vezes até usando a Bíblia para dar respaldo, a gente ora e diz assim, você tem que ter fé. Você não pode duvidar no teu coração. Porque daí fica fácil de você dizer para a pessoa, foi você que duvidou. Eu orei com fé, mas você não teve fé. Ou de repente a gente diz assim, olha, eu orei com fé, eu determinei a bênção sobre a sua vida. Eu clamei no nome de Jesus, mas não era o tempo de Deus. Essa é infalível. Essa é infalível. Não era o tempo de Deus. Ou de repente a gente diz assim, não era a vontade de Deus. E com isso, irmãos, a gente vai tirando a nossa responsabilidade, da nossa falta de fé, da nossa falta de ousadia, da nossa falta de coragem, de orar no nome de Jesus, de batalhar em nome de Jesus, de clamar pelo nome de Jesus, de pôr o pé na água e andar por sobre as águas. A gente tira a responsabilidade e diz, é porque não era o tempo, não era a hora, não era a vontade, ou a pessoa não teve fé suficiente para viver o milagre. Mas uma coisa, irmãos, é certa. Independente da nossa incredulidade, Deus age por meios improváveis. A Bíblia está cheia, irmãos, de ocasiões onde o improvável se tornou provável. Qual é a chance, irmãos, de um profeta ser alimentado por corvos?
Qual é a chance, irmãos, de um homem construir uma arca e sem falar a língua do bicho, o bicho saber que ele precisa pegar a esposa dele e entrar na arca? Qual é a chance? Noé não falava a língua dos bichos. Você já tentou encurralar um bicho selvagem para você ver se você consegue colocar ele dentro de um curral? É nunca que você põe. Mas de repente, irmãos, Deus se comunica com a sua criação e os parzinhos vão andando em direção à arca e vão entrando quietinho. E eu penso que de repente vem o leão e Noé fala: dá um passo para trás. Porque o casal de gato entrando na arca, irmãos, é bonitinho, mas um casal de tigre, um casal de leão entrando na arca. Só que de alguma maneira Deus se comunica com os seus, aquilo que Ele mesmo criou, e aqueles animais vão entrando na arca. Ou você acha que não houve uma comunicação entre Deus e o grande peixe para engolir Jonas? O peixe estava nadando, procurando moeda para engolir. E Deus falou assim: não, hoje ainda não é a moeda. Hoje você vai engolir um profeta, mas não vai mastigar o profeta. Só engole, porque teve que ter essa comunicação. Engole, mas não mastiga. Preserva a integridade do profeta, porque se você amassar, já morreu. Só que aí Deus tem que falar para o estômago do peixe, para o suco gástrico do estômago do peixe: não corrói o profeta. Não corrói o profeta, porque caiu no estômago, já começa a deteriorar. Já começa o processo de decomposição. E aí Deus tem que dizer para o peixe: engole o profeta, e dizer para o suco gástrico do estômago do peixe: não dissolve o profeta, porque esse profeta ainda tem alguma coisa para ser feito. E aí, irmãos, a Bíblia está cheia de ocasiões assim. Qual é a possibilidade de uma mulher com aproximadamente 100 anos de idade dar à luz um filho? Qual é a possibilidade, irmãos, de uma virgem engravidar? Esse Deus é o Deus que ouve a nossa oração. É com este Deus, irmãos, que a gente fala quando você dobra o teu joelho. É a partir do mesmo poder que as coisas ainda acontecem nos nossos dias, porque Deus diz: eu não mudo. O poder de Deus não diminui, o poder de Deus não aumenta. Deus é poderoso. E ponto final. Por isso Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Por isso Jesus é o começo, Jesus é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. E se é para crer, irmãos, nós precisamos crer nessas coisas. Uma vez eu fui numa igreja lá em Terra Roxa, Terra Boa, e o pastor disse assim: se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, ele falou baleia, né? A Bíblia não fala que é uma baleia, mas ele falou baleia. Ele diz: eu ia crer. Ele diz: porque tudo que Deus quer fazer, Ele consegue fazer. Ele falou assim: mas Deus facilitou para nós as coisas e mandou o peixe engolir Jonas. Mas se Deus dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu também teria acreditado. Então, irmãos, Deus age por meios improváveis. E é assim que o crente tem que conviver com Deus, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos. Por quê? Porque nós não conseguimos, irmãos, alcançar com a nossa mente finita a grandeza de Deus. Mas Jesus também ensina, irmãos, que Deus age para testemunhar o seu próprio caráter. Porque no versículo 27, Jesus disse assim: olha, nós vamos pagar os impostos para que nós não venhamos dar motivos de escândalo, para que nós não os
escandalizemos, vamos pagar. Vamos pagar os impostos. Porque Jesus queria ensinar, irmãos, para os seus discípulos, que aqueles que caminham com Ele, que vivem os seus milagres, também precisam ter o mesmo caráter de Deus, de integridade, de saber, irmãos, o momento de dar a oportunidade das pessoas aprenderem quem é Deus. Por isso Jesus mostra, irmãos, uma coerência muito grande com a casa de Deus, com a casa do Pai, quando Ele diz assim, olha, eu não precisava pagar impostos, porque é a casa do meu Pai, mas nós vamos pagar impostos para que essas pessoas não se escandalizem. Jesus queria ensinar, irmãos, que os seus discípulos, que haveriam posteriormente de anunciar o seu nome, de anunciar o seu poder, de dizer que Deus é grande, esses discípulos precisavam ter na vida deles a autoridade e a moral, e com os seus exemplos, o direito de poder falar, e as pessoas darem crédito à pregação deles. Porque se Jesus dissesse, eu não vou pagar impostos, aquelas pessoas iriam se escandalizar, iriam dizer assim, com que autoridade então este sonegador de impostos quer pregar para nós? Jesus diz assim, então, se nós queremos que essas pessoas nos ouçam, o nosso testemunho precisa ser irrepreensível. O nosso caráter precisa ser um livro aberto. E por isso Jesus então age de uma forma gloriosa e coerente com aquilo que Ele ensinava. Há um ditado que diz, irmãos, que muitas pessoas, suas ações gritam tão alto, pelo mau exemplo, que quando elas tentam falar alguma coisa, as pessoas não conseguem ouvir. Porque eu disse, irmãos, que isso aqui era uma situação do cotidiano. E no cotidiano, irmãos, sempre tem alguém olhando a vida do crente. Sempre tem alguém observando. E nós não temos, irmãos, nós não teremos moral para falar de Deus, e nem para falar de milagre, nem para falar de provisões, e nem para falar de absolutamente nada que tenha a ver com Deus, se o nosso caráter for um caráter reprovado por Deus, e consequentemente reprovado pelas pessoas que nos assistem continuamente. Porque funciona assim, irmãos, a pessoa é um anônimo, ele está misturado no meio da multidão, ninguém está nem aí para a vida dele. Ele recebe a Jesus Cristo como Salvador, a luz se acende sobre a vida dele, e agora ele caminhando nas trevas, ele é identificado por todas as pessoas, e agora ele precisa ser um exemplo, luz para o mundo que vive nas trevas, e sal para dar tempero, sabor e equilíbrio. Agora, com que autoridade, irmãos, alguém poderá chegar e falar assim, olha, eu quero orar por você, eu quero ministrar na sua vida, porque o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, é o Deus dos improváveis, e Ele pode fazer coisas gloriosas, mas enquanto Ele está falando, a pessoa está olhando e dizendo assim, mas o que Ele fala não combina com o caráter, não combina com o testemunho. Por isso Jesus faz questão de dizer assim, Pedro, nós vamos pagar impostos, ainda que a gente não tivesse necessidade, porque nós não estamos aqui para escandalizar ninguém. Porque Jesus precisava continuar tendo o direito de comunicar o amor de Deus às pessoas. E ele queria ensinar a Pedro e aos demais discípulos que quem fala em nome de Deus precisa ter também o caráter de Deus estampado na sua vida. Por isso, irmãos, tudo que Jesus falava era minuciosamente cuidado para que aquilo se tornasse uma lição para as pessoas que estavam diante dele. Só que é interessante, irmãos, também que antes que Pedro dissesse qualquer coisa, Jesus já sabia da necessidade, Jesus já sabia do assunto, ele já sabia o que estava acontecendo. Porque a Bíblia diz que Pedro entrando na casa, Jesus se antecipa e diz, Pedro,
O que te parece? E aí começa então a conversa sobre a necessidade de pagar ou não impostos. Isso mostra, irmãos, que antes que nós falemos qualquer coisa, Deus já conhece tudo. Deus já sabe exatamente o que é que nós precisamos, o que é que nós temos para conversar com Ele. Ele já sabe exatamente o que nós temos no nosso coração, quais são as nossas necessidades, porque Ele é Deus. E sendo Deus, irmãos, Ele conhece todas as coisas. E isso deve gerar temor no nosso coração. Porque quando a pessoa, irmãos, deixa de temer o fato de Deus saber e ver e conhecer todas as coisas, essa pessoa não viverá os milagres de Deus. Ele nunca vai ver um peixe contendo uma moeda na boca. Ele nunca vai experimentar, irmãos, o Deus da provisão, o Deus que cuida. Ele nunca vai experimentar isso. Porque nós precisamos, irmãos, ser motivo de bênção na vida das pessoas. Por que é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, irmãos, de se levantar dentro de casa e orar pela família? Porque muitas vezes a vida, o testemunho, as palavras, o dia a dia, não combina com a fé que Ele quer que o outro tenha. E Jesus está mostrando para Pedro e para os demais discípulos que eles precisavam viver uma vida de tal maneira que quando eles se colocassem diante das pessoas para falar, eles tivessem a atenção das pessoas por serem homens irrepreensíveis, de bom testemunho, que não dava motivo para que ninguém se escandalizasse. Jesus mostra aqui, irmãos, coerência com o que falava, e a sua vida era coerente com aquilo que ele queria que os outros aprendessem sobre Deus. Porque se os outros levantavam recursos para o templo, ele era o Deus do templo, e ele quer que as pessoas então vejam que nele, no seu caráter, há coerência, e ele quer que as pessoas sejam tal como ele. E por fim, irmãos, Jesus mostra que quando você cuida dos interesses da casa de Deus, Deus cuida dos seus interesses. O imposto era para a manutenção do templo. Está descrito lá em Êxodo a necessidade e o dever de todo homem judeu pagar os seus tributos e impostos para a manutenção do templo. E quando eles cuidam do templo, Deus cuida da vida deles. Porque, irmãos, maior é Deus do que a nossa habilidade de ganhar dinheiro. Maior é Deus, irmãos, para suprir as nossas necessidades, do que a nossa capacidade de sair amanhã pela manhã na segunda-feira e ir lutar pelo pão de cada dia. Porque se Deus não abrir as portas, se Deus não abrir as janelas do céu, irmãos, a Bíblia diz: inútil vos será levantar de madrugada. Comer o pão que penosamente granjeaste é inútil. Porque cuidado, a Bíblia diz que cuidado de Deus, Deus dá aos seus filhos enquanto eles estão dormindo. Então muitas vezes, irmãos, por não conhecer Deus, por não saber a grandeza, a extensão da misericórdia, a gente acaba achando, irmãos, que quem está cuidando da nossa vida é a gente mesmo. Quando na verdade, irmãos, independente do que você faz, independente do que você consegue granjear com o seu trabalho, quem cuida da sua vida, quem cuida do alimento que abastece a sua vida, é Deus, não é você. É Deus que cuida. Porque se as portas se fecham, a porta que Deus fecha ninguém abre. Você pode, irmãos, ter todo o recurso do mundo. Se você não tiver saúde, você não consegue desfrutar do recurso que você tem. Então nós precisamos de Deus para ganhar, e nós precisamos de Deus para desfrutar. Ou seja, nós precisamos de Deus para tudo.
É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo converge na pessoa de Deus. Então Jesus está dizendo assim, olha, se há o tributo para a manutenção do templo, muito mais nós precisamos dar o exemplo. E você vai ver que, cuidando dos interesses de Deus, Deus cuida dos seus. Qual é a dificuldade para muitas pessoas, irmãos? Eles querem que Deus cuide dos seus interesses, mas eles não cuidam dos interesses de Deus. Eles não cuidam dos interesses de Deus. Porque tem muita gente, irmãos, que não cumpre com os seus deveres diante de Deus, e mesmo assim quer ficar lá com um anzolzinho dizendo, Deus, manda peixe com moeda na boca, manda peixe com moeda na boca. Só que o recurso, irmãos, vem, a provisão de Deus vem, quando você sabe exatamente honrar a Deus com aquilo que Deus está te dando. Ou você acha que Pedro não poderia pegar o dinheiro, embolsar, ou falar para Judas, guarda, guarda o dinheiro. E chegar para Jesus e falar assim, Jesus, dessa vez não deu certo, o peixe não tinha dinheiro na boca. É claro que não ia enganar Jesus, mas a natureza de Pedro poderia ter feito isso. Vai saber se Judas não falou assim, deixa comigo que eu guardo. Então, irmãos, muitas vezes, nós somos experimentados por Deus, provados por Deus, para ver se o nosso caráter se parece com o caráter de Deus. Então, irmãos, todas essas bênçãos de milagres, de prodígios, de coisas extraordinárias, tudo isso está à disposição do crente ainda nesses dias, porque Deus é o mesmo, Deus não mudou, Deus é o Deus das causas impossíveis, Deus é o Deus dos improváveis, Ele pode fazer coisas extraordinárias. O próprio Jesus disse, irmãos, que nós faríamos as coisas que Ele fez e faríamos coisas ainda maiores, porque Ele é poderoso para isso. O que está faltando, irmãos, não é Deus cumprir a parte dEle. O que está faltando muitas vezes é nós entendermos quem Deus é e relacionarmos com Deus entendendo que Ele é grande. Que Ele realmente é um Deus grande, que é um Deus poderoso. Uma vez ali na cidade de Guarapuava, tinha uma moça possessa de demônios e que vivia amarrada com cordas. E aí um dia chamaram o pastor, chamava pastor Eduardo, já é falecido. Chamaram o pastor para orar para essa moça. E quando o pastor chegou juntamente com alguns irmãos e muitos curiosos, a moça estava enjaulada e amarrada. E aí o pastor chegou e falou assim, não, mas desse jeito eu não oro por ela não. Vocês entram lá, desamarra ela e abre essa grade aí para mim orar por ela, que desse jeito eu não vou orar por ela não. Aí as pessoas disseram, mas pastor, o senhor está aqui exatamente porque não tem condições de desamarrar essa moça. Ele diz, não, mas pode desamarrar. Ou o que eu vim fazer aqui? Se for para manter a moça amarrada, então não precisa o pastor ir lá. Não precisa Deus estar naquele lugar, mantém a moça amarrada. Mas as mesmas pessoas que levaram o pastor para orar pela moça, para que ela pudesse ser liberta, estavam dizendo, pastor, é melhor não desamarrar a moça. Você percebe a incoerência? Não, Deus é poderoso para libertar o oprimido, mas mantém ela amarrada até que eu ore. Porque vai que, né? Não tem moeda na boca do peixe. Aí o pastor falou, não, desamarra a moça. Porque nós vamos orar por ela e ela nunca mais será amarrada. E aí foram lá, abriram a jaula, desamarraram a moça e Deus libertou-a definitivamente. Mas, irmãos, na dúvida, tinha muito crente que ia dizer, mantenha a moça amarrada, mantenha a jaula fechada, que eu oro daqui de fora mesmo, Deus é o Deus de perto, Deus é o Deus de longe. Eu é que não vou entrar na jaula da moça. Mas é mais ou menos isso, irmãos, que acontece com muita gente. Que quando está diante de uma situação como esta, a fé parece
desaparecer. E a dúvida parece aumentar, e a pessoa fala, agora ficou complicado. É melhor chamar o pastor. Isso não é para mim. Eu já vi muita gente tendo esse tipo de atitude. Isso não é para mim. É melhor chamar o pastor. Mas não existe ministério para enfrentar o diabo, irmãos. Tem esse ministério na Bíblia? Não tem. O pastor recebe o ministério de apacentar, de ensinar, de corrigir, de conduzir a igreja. Mas o ministério de enfrentar o diabo é para a igreja inteira, porque nós enfrentamos no nome de Jesus. Então não precisa ser o pastor, o evangelista, qualquer pessoa em nome de Jesus está habilitado para enfrentar o diabo. Só que tem muita gente que diz assim, isso aí é melhor chamar o pastor, que aí já é um pouco demais para mim. O pastor tem mais intimidade lá com Deus e aí fica mais fácil. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender a grandeza, o poder de Jesus. Só que Jesus diz assim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você chega, irmãos, Jesus chega também. Quando você ora, é no nome dele que você ora. O poder que está sobre a sua vida é o poder de Deus, não é o seu poder. Quando você se posiciona diante de uma situação que está acontecendo na sua casa, você faz isso em nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. A manifestação deste poder, irmãos, afasta e afugenta toda e qualquer investida de Satanás. E Deus quer que o seu povo entenda isso de uma vez por todas. A igreja tem sobre a sua vida o poder de Deus. Imagine se todos nós, irmãos, entendermos isso de uma vez por todas. E começarmos a agir no nome de Jesus como verdadeiros soldados, dizendo aquilo que nós declaramos na canção, o nosso general é Cristo. E dizer assim, olha, onde existir uma necessidade, eu vou estar lá no nome de Jesus, eu vou declarar sobre a vida, como nós cantamos, declarar nas ruas o nome de Jesus. Mas em toda situação, em qualquer ocasião, se você tem ousadia para orar para quem tem gripe, tenha a mesma ousadia para orar para quem tem câncer. Porque, irmãos, é o mesmo poder. É o mesmo poder. Porque Deus não manifesta mais ou menos poder dependendo da necessidade. O que se manifesta é o poder de Deus. E o poder de Deus, irmãos, não tem barreiras. Deus simplesmente faz. Deus simplesmente faz. Uma ocasião ali na cidade de Autônia, alguém veio para a cidade para chamar o pastor José Ferreira da Costa, que era o pastor da igreja na época, porque era uma temporada de muita chuva, e tinha uma moça no sítio, possessa. E alguém conseguiu vir para a cidade para chamar o pastor, para ir no sítio orar por essa moça possessa. E aí o pastor falou assim, não, eu não vou lá no sítio orar, eu vou orar aqui. Pastor, mas o senhor tem que ir lá, a moça está lá e a situação é grave. O pastor falou, não, gente, eu vou orar daqui, ué. Eu vou orar daqui, pode voltar lá no sítio, tranquilo, quando você chegar lá, a moça está liberta. Ele falou, eu não vou pegar a estrada nesse barro, não tenho condições de ir lá, vamos orar aqui. E a pessoa insiste, não, pastor, mas o senhor tem que ir lá. Não, gente, vamos orar daqui. E eles se reuniram, oraram, repreenderam o demônio. Quando chegaram lá, a moça estava liberta. Por quê, irmãos? Porque Deus age em todo lugar. Mas não dá a sensação de que para acontecer a gente tem que estar ali? Imagine você orar para alguém que está longe, possesso, quebrando tudo, enfrentando todo mundo, e você dizer, não vou lá não, vou orar daqui. Em nome de Jesus, sai, desapareça. Pode ir embora que está tudo certo. Só que Jesus agia assim, não agia? A Bíblia conta um episódio que uma mulher vai até Jesus,
E depois, quando chega em casa, a situação está resolvida, ela manda, que hora mais ou menos isso aconteceu? Tal hora, ela se lembrou, era a hora que eu estava conversando com Jesus. Só que aí vem Jesus e diz assim, olha, eu fiz isso, e vocês farão coisas ainda maiores do que isso. Ah, eu andei por sobre as águas, vocês farão coisas ainda maiores. Eu orei e o morto ressuscitou, vocês vão fazer coisas ainda maiores. Eu orei diante do túmulo de Lázaro, ele já fazia 4 dias que estava enfermo, ou morto. Vocês farão coisas ainda maiores. Eu orei e o pão foi multiplicado, vocês farão coisas ainda maiores. Então, irmãos, essa autoridade foi conferida ao povo de Deus pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos viver. Mas para isso, irmãos, a gente tem que realmente conhecer Jesus. Aquilo que Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que está faltando, irmãos, para os nossos dias, você pode ter certeza disso, é conhecer melhor o Deus que nós servimos. É saber mais sobre Ele, saber mais sobre o seu poder, sobre a sua misericórdia, sobre a amplitude da sua graça, é saber realmente com quem nós conversamos quando oramos. Porque Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus da provisão. Ele é aquele que tem nas suas mãos todas as coisas, e no poder dEle, tudo que existe tem que se submeter. Então nós não temos que ficar medindo com uma régua o que é que Deus pode fazer, porque Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. E nós devemos dizer, Deus, eu sei que Tu podes todas as coisas. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está convivendo com o problema. A gente está convivendo com o problema. E nós convivemos mais com o problema, mais com a incerteza de uma solução, do que convivemos com Deus. Será que se nós convivermos mais com Deus, nós não conviveremos menos com os problemas? Então, irmãos, o que está faltando muitas vezes é mais convivência com Deus, para que Deus possa operar no nosso dia a dia, no cotidiano das nossas vidas, no ambiente do lar, no ambiente da família, no ambiente do trabalho, no ambiente da igreja. Porque Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Nós precisamos realmente dizer, Deus, aumenta a minha fé. Gera no meu coração uma confiança inabalável no Senhor. Porque é claro, irmãos, que a nossa fé vai ser desafiada em muitos momentos, é claro. E também, irmãos, é natural que em alguma situação haja em nosso coração dúvida, porque faz parte do nosso caráter. Mas cada dia que nós caminharmos com Deus, a dúvida precisa diminuir. A incerteza precisa desaparecer, e nós precisamos realmente dizer, eu vou viver o sobrenatural de Deus, eu vou experimentar os grandes milagres de Deus, porque se Deus operou no passado, Ele também pode operar nos nossos dias. Irmãos, milagres de Deus não foi só para os tempos bíblicos, o milagre de Deus acontece e não tem a ver com o tempo, tem a ver com Deus, com o seu poder, e é exatamente isso que nós precisamos buscar nos nossos dias, mais de Deus, para que nós possamos viver essas coisas gloriosas. Porque, irmão, senão nós vamos ter dificuldade de jogar um anzol na água, sabendo que tem um peixe ali com uma moeda na boca. Porque o milagre da moeda, irmãos, não é tão intrigante quanto o fato de um peixe ter engolido uma moeda de prata. E isso me intriga. É aí que está o milagre. Como que Deus conversa com peixe, irmãos? Me fala. Mas Ele conversa com peixe. Ele conversa com pomba. Lembra da pombinha que saiu da arca, foi lá, buscou uma folha de oliveira, né? É isso? Levou lá para o Noé, falou, tem terra lá para a gente. Então vamos esperar mais uns dias aqui. Quem falou para aquela pomba que ela tinha que pegar uma plantinha e levar lá, irmãos? Fala para mim. A Bíblia nem diz que era um pombo correio. Mas o pombo correio leva a mensagem. Ela foi lá, voou. Espera lá.
Se eu voltar lá, eu não tenho como falar para Noé que tem um terra. Não é assim que pomba faz? O que Noé ia entender? Nada. Eu acho que não, tem só água, só água. Aí a pombinha falou, não, pera lá, eu vou pegar uma folhinha de oliveira e vou levar lá e entregar para ele, aí ele vai entender. Irmãos, que pomba inteligente. Mas irmãos, Deus falou para a pomba, ei, onde você vai? Volta lá, pega lá uma florzinha, e leva lá para o homem, senão ele não vai entender nada. Porque Deus se comunica, irmãos, com a sua criação. Deus se comunica com a sua criação. Só que a nossa cabeça, irmãos, muitas vezes não dá conta de entender essas coisas. A gente não dá conta de entender essas coisas. Mas quando você lê a Bíblia, presta atenção nos detalhes, para você ver, irmãos, que Deus é maior do que você imagina. É mais grande do que você imagina. Porque realmente, irmãos, Deus é grande quando Ele levanta um morto e dá vida a ele. Realmente, irmãos, Deus é grande quando Ele dá vista ao cego. Realmente, Deus é grande quando Ele faz o surdo ouvir. Mas, irmãos, Deus conversar com pomba, Deus conversar com peixe, irmãos, aí que Deus é grande de verdade. Deus conversar com o vento, irmãos. Deus conversar, a gente escuta o vento, mas o vento escuta Deus. Agora aí nós chegamos dentro da nossa casa e dizemos assim, eu acho que o meu problema aqui não tem jeito. Eu acho que isso aqui não tem solução. Irmãos, para Deus tem. E nós precisamos realmente crer no Deus das causas impossíveis. Amém, irmãos? Amém. Vamos viver isso? Vamos experimentar o melhor de Deus? Porque senão a gente vai passar, irmãos, a vida inteira sobre essa terra só falando de milagre dos outros, contando experiência de Pedro, contando experiência de Jonas, contando experiência de Daniel, contando experiência de Eliseu, e a nossa experiência. É o mesmo Deus, Deus não mudou. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.